Os irmãos podem sentar-se. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia em Hebreus 9, 27. Nós estaremos lendo o 27 e o 28. Na versão AA, por favor, que fica isto. Que nos diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Amém? Irmãos, eu quero trazer aqui uma palavra baseada nesse texto de Hebreus, que realmente é uma mensagem baseada nesse texto que nós precisamos realmente estar atentos, porque nós sabemos que a mensagem sobre a morte não é muito pregada. E isso é um erro da igreja, é um erro dos pregadores, escolher apenas temas que traz, não traz uma reflexão profunda sobre a continuação da nossa vida. Porque nós vivemos num tempo que as pessoas querem o aqui e agora, ou seja, a geração micro-ondas. As pessoas estão preocupadas com o agora, com o hoje. E logicamente que isso não é errado, porque nós precisamos viver um dia de cada vez também. Nós precisamos estar aproveitando os momentos da nossa vida, aquilo que Deus tem nos dado, com nossos familiares, com os nossos irmãos, aproveitando, por exemplo, o dia de hoje, como foi um domingo, que nós aproveitamos com a nossa família, e viemos para o culto. Então é um momento também que você precisa prestar atenção e aproveitar os momentos que o Senhor tem dado a cada um de nós, proporcionado a cada um de nós momentos de bênção. Mas nós não podemos simplesmente fechar os olhos para o futuro. E esse futuro que eu quero dizer, não é o futuro daqui, logicamente que o futuro daqui nós planejamos também. Nós planejamos coisas urgentes, para pequeno prazo, curto prazo, médio prazo e longo prazo. Isso é normal e nós precisamos fazer. Mas assim como nós planejamos, irmãos, nos aposentar um dia, eu tenho meditado um pouquinho. Tem um livro que é De Volta para Casa, foi escrito por Billy Graham, e ele diz que as pessoas se preparam para a aposentadoria no sentido de receber um salário, ter uma velhice amparado financeiramente muito bem, mas as pessoas esquecem de investir na área emocional, porque o idoso tem que também se adaptar à nova realidade. Porque, por exemplo, o idoso, ele não tem as forças que ele tinha no passado, as limitações que vão vindo na vida dele, ele precisa estar superando, tem coisa que tem que aceitar, não adianta querer fazer, porque já passou o tempo. Então, e as pessoas não são preparadas para isso. Por isso que às vezes é muito comum pessoas se aposentarem e dali uns meses morrer, nem desfrutar a aposentadoria, vai deixar para alguém, lógico, né? Mas essa reflexão é muito interessante, só que eu não vou falar sobre isso agora, porque eu quero falar sobre além da aposentadoria, eu quero falar além dessa vida, porque é importante, irmãos. Esse versículo aqui, então, ele nos traz 4 reflexões, e que eu quero estar compartilhando com vocês nesses versículos que nós lemos, né? E o primeiro que nós vemos aqui é que todos os homens está ordenado a morrerem
A morte é para todos. A segunda coisa que nós vemos aqui, que morre uma só vez. Se também morre uma só vez, vive uma só vez. O terceiro, que haverá prestação de contas, chamado o dia do juízo. Terceiro, que Cristo ofereceu uma só vez também em favor dos pecadores. Uma só vez que ele veio em sacrifício. Ele voltará uma segunda vez, mas dessa segunda vez ele não vai ser sacrifício, mas ele vai vir para buscar os seus, aqueles que já decidiram nesta vida servir a Cristo. E eu quero titular esta mensagem uma pergunta: como você tem se preparado para a eternidade? Porque, como já disse, você trabalha durante o dia, você faz seu planejamento, as pessoas continuam desenvolvendo os seus sonhos e projetos, casam e assim por diante. Mas nunca pode esquecer que esta vida é passageira. Nós podemos conquistar muitas coisas aqui nessa terra, e não é pecado a pessoa ser bem-sucedido, desde que não se esqueça de colocar Deus em primeiro lugar, e desde que não se esqueça que essa vida é passageira. Tem pessoas que se apegam, irmãos, com as coisas, e tem uma fase na nossa vida que nós somos apegados. Por exemplo, tem uma fase na nossa vida, nós homens, que somos apegados com um carro. E o primeiro carro que nós adquirimos, nós somos apaixonados por ele, e esfrega todo dia, e lava, chega até gastar pintura, como eu fazia, né, com o primeiro carro. Era um carro que era, na época, né, já era um carro velho, porque era na década de 80, esse carro era 72, o ano dele, né, um Opala 72. Eu cheguei, de tanto que eu esfregava aquele Opala, chegava a sair tinta no pano, né? Mas era o carro que eu tinha conquistado, né? E por isso há um tempo que a gente se apega com as coisas. Tem pessoas que são apegadas com a sua casa. Tem pessoas que são apegados com seus bens, de uma maneira geral. E aquilo ali é algo assim que lhe é apegado. E vamos ser real, né, irmãos? Vamos ser realistas. Tem momentos que nós nos pegamos tão apegados com as coisas, que nós não temos pressa de, se Jesus vier, nós dizemos, não vem agora, Senhor, porque está tão bom agora. Tem momento assim na nossa vida, irmãos, que nós estamos apegados com as coisas. Agora, isso não quer dizer que não deve ter equilíbrio. Tudo tem que ter equilíbrio. Primeiro, o servo de Deus, ele sabe que tudo que vem à mão dele, tudo que ele recebe, é autorizado por Deus. Porque é Ele que nos dá o ar que respiramos, é Ele que nos dá dons e talentos, é Ele que nos prepara oportunidades, é Ele que nos dá a vida. Então sabemos que essa parte Deus tem fornecido para nós de graça, que é o ar que nós respiramos, a saúde, né? Isso a gente só vai valorizar muitas vezes quando não tem a saúde, né? Mas que nós podemos aqui valorizar. E também, logicamente, que a nossa parte nós temos que fazer, né? Trabalhar. Pôr para funcionar os nossos talentos, os nossos dons que Deus tem dado, tem que pôr para trabalhar, tem que se mexer. Se nós queremos ser abençoados, é uma soma. Deus dá a terra e dá a semente para nós semear. Nós temos que semear a terra e cuidar depois, né? Porque imagina se a pessoa lança a semente ali e não cuida da planta, vai deixar morrer no mato, né? Então nós temos que fazer a nossa parte, a manutenção. Mas algum tempo, irmãos, eu ouvi uma meditação, ela é em áudio, você pode ouvir, você pode procurar na internet. O nome é O Trem da Vida. E essa meditação, ela traz como se quando nós nascemos, nós embarcamos numa viagem. Nós embarcamos num trem e aí nós vamos viajando. Aquela viagem longa. Quem viajou de trem aqui, acho que poucos, né? Mas eu viajei de trem. Quando era criança, viajei. É uma viagem mais longa do que as outras. E essa meditação, ela faz uma comparação que a nossa vida, então, ela começa como embarcar-se num trem. Como, por exemplo, o Gaelzinho que nasceu agora. Nós também, um dia nascemos, fomos criança igual ele, fomos apresentados. Naquele tempo lá, uns foram batizados, né? Na sua religião, no passado. Mas nós passamos por isso. E aí,
o que acontece, como uma viagem, nós vamos vendo novas paisagens na viagem. A nossa vida, ela vai avançando, tem as fases da nossa vida. Nós somos criança, mamamos, criança de colo. Depois nós crescemos um pouquinho mais, nós já vamos com os brinquedinhos. Se bem que naquele tempo, hoje é diferente, né? Da minha infância para a infância do tempo de hoje, né? Que as crianças já, pequeninas que são, já conhecem celular, já pega o celular, já faz assim, né? Sabe que muda ali. Né? Então a criançada são ligeiras para fazer isso, né? No meu tempo era carrinho de madeira, carrinho de latinha que a gente fazia, né? De lata de azeite, dava para fazer uns ônibus, ficava muito bonito, irmãos. Tinha umas latas de azeite que era parecido com os ônibus da Princesa dos Campos, né? Verdinho, tinha umas latinhas assim enfeitadas, e eu, quando terminava o óleo de casa, o azeite, eu pegava as latinhas e fazia a minha companhia de ônibus, né? Separava tudo de uma cor só, eu dizia, aquele ali é o ônibus tal, aquele lá, e brincava eu com meu irmão, né? Era um tempo gostoso, né? Mas o que acontece? A vida foi passando. E para resumir para vocês, como é uma comparação que eu estou fazendo, muitas pessoas embarcam em alguma estação e viajam conosco por um tempo. De repente, chega lá na próxima estação, lá entre várias que passaram, porque essa viagem, vou imaginar que ela dura a nossa vida inteira aqui viajando. E as pessoas desembarcam. São pessoas que você conheceu no teu caminho, pessoas que fizeram parte da tua vida e por algum motivo se afastaram. Pessoas que te fizeram bem, pessoas que fizeram mal. Pessoas que tiveram uma conversa legal com você, mas pessoas que também tiveram momentos que não foi muito legal. Uma viagem pode acontecer, você pode encontrar muitas pessoas. Podem ser agradáveis, podem ser desagradáveis. Podemos também, nesse percurso, até acontecer um acidente. Podemos passar por algum momento de medo. E as pessoas embarcam, e novas pessoas embarcam novamente. E lá numa altura desembarca. Assim como nós também podemos desembarcar da vida de algumas pessoas. Mas o que eu quero definir aqui, que esse desembarque é o dia que nós partimos desta vida. A viagem chegou ao fim. E para todos nós, essa viagem vai chegar ao fim. E eu quero comparar essa viagem, irmãos, como Deus falou assim para você, como é uma verdade. Meu filho, você está embarcando, estou embarcando você como teu pai, e você vai conhecer pessoas que vão cuidar de você, que são nossos pais. Você vai embarcar, você vai viver muitas fases nessa viagem, mas haverá um dia que você vai retornar de onde você partiu. E você vai ter uma chance só, você vai ter uma viagem só. Nesse estado, nesse momento, você vai ter uma única viagem, com várias oportunidades. E a nossa vida, irmãos, Deus nos deu como uma viagem para nós ir caminhando, as coisas vão acontecendo, as decisões nós vamos tomando, as decisões más nós colhemos aqui mesmo nessa viagem. As decisões boas, nós colhemos os frutos dessas decisões boas, que são as sementes boas, e as sementes ruins que nós vamos semeando na nossa caminhada. Mas todas elas nós colhemos. Mas do final desta viagem, que é a vida, nenhum de nós vai conseguir, irmão, escapar do final, do ponto final. Todos nós chegaremos à estação aonde desembarcaremos. E ali não vai ter como nós escaparmos. Porque vai estar ali alguém nos esperando. Alguém que vai nos fazer feliz, que vai nos dizer assim: vem gozar da tua eternidade comigo, ou você nem vai ser recebido por este que vai dizer para você: olha, entra para o gozo do teu Senhor, nem será recebido. Mas eu espero que todos que aqui estão, e vocês que me assistem pelo vídeo,
que vocês possam meditar sobre isso e preferir chegar ao final da viagem e abraçar aquele que está nos esperando, aquele que nos enviou para esta missão. E chegar lá e dizer assim: puxa vida, que bom reencontrar. Eu estava com vontade de voltar para casa. Irmãos, tem muitos irmãos que não estão com saudade, com vontade de voltar para casa. Gostaram tanto dessa viagem que se apegaram com essa viagem. Se apegaram com as paisagens desta vida, com as fascinações dessa vida. E se apegaram fora do comum. Porque a verdadeira essência de tudo é estar com o Senhor. Porque a nossa vida é passageira. Mas eu quero aqui voltar para os 4 pontos para terminar a mensagem. Então, eu quero dizer para você que a viagem é uma só, é uma oportunidade dessa viagem. Uma oportunidade não, é uma viagem com várias oportunidades. Você pode decidir o que você vai que alimento você vai consumir nessa viagem. Você pode decidir o tipo de pessoa que você vai dar ouvido nessa viagem, porque você pode bem, né, quando a pessoa vem com um papo que não te agrada muito numa viagem, às vezes numa parada, ou dentro do avião, ou de um ônibus, ou de um trem, você pode cortar. Não, essa pessoa não tem um papo legal, não é comigo não. Entendeu? Na nossa vida é assim, irmãos. Se você tem encontrado pessoas que têm trazido só preocupação para você, tem te preocupado e tem trazido coisas negativas para a tua vida, elimine. Não é pecado. Elimine essas amizades. Porque tem amizade, irmãos, que nos leva para o buraco. Quando nós damos, até mesmo, vou falar aqui, porque estamos falando para irmãos aqui, dentro da igreja, irmãos, tem pessoas que são negativas dentro da igreja. Tem pessoas que vai na tua casa, podem procurar você para falar mal do pastor, falar mal da igreja, para desfazer, para reclamar. Nada presta. Tem pessoas assim negativas que deixam peso quando você conversa com essas pessoas. Logicamente que tem pessoas, irmãos, que por falta de conhecimento elas agem assim. Você vai ensinar, elas vão mudar também. Tem isso que você tem que ver. Mas tem gente, irmãos, que não muda. Tem gente que faz 30 anos de igreja, 30 anos sentando no banco, ouvindo mensagem e não muda. E essas pessoas, irmãos, eu falo a verdade para você, é difícil, elas sugam a gente. Então, não estou dizendo aqui para você abandonar, analise, mas veja aqueles que estão atrapalhando o teu dia e elimine. Porque se você deixar, além de você não resolver o problema, vai sugar você vai ficar desanimado também. E uma coisa, note, irmãos, note, os desanimados procuram outro que está desanimado. Falando da igreja. Ah, fulano não veio, então eu vou lá na casa dele, ver o que aconteceu. Eu ouvi dizer que ele não foi na igreja, também vou lá para ver por que ele não foi. E ele vai lá também, irmão, para se fortalecer um no outro. Ao contrário, em vez de ir lá para resgatar o irmão, fica: por que, irmão, que você não foi na igreja? Foi uma palavra que o pastor falou para você? Ah, foi aquele irmão que falou isso para você? E assim, um vai fortalecendo, irmão, e os grupos se movimentam. Ó, passinho, ó, grupinho se une lá, se reúne para cá. Mas viu, irmãos, aquilo que a gente não sabe, o Espírito Santo mostra. É ou não é? E não é só para o pastor, não. Mostra para todos aqueles que estão ligados no céu. Aqueles que não estão preocupados com essas coisas. Estão preocupados que as pessoas se salvem. Que as pessoas, vivam com Deus. Sejam prósperas. Lutem. Mas vivam bem. Sejam abençoadas. Mas tem gente, irmão, que se preocupa só com o movimento dos outros. E aí, irmãos, hoje também existem denominações que são criadas justamente para ir atrás dessas pessoas, que é conhecido os desigrejados, né? Aquelas pessoas que não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com o ministério, aonde ele cresceu, onde ele foi alimentado. Logicamente que há casos e casos, né, irmãos? Tem momento que não é tempo, mas também denominações você pode mudar, porque você não pode sair da igreja de Cristo, né?
Logicamente que nós, como pastores, irmão, a gente faz tudo para as pessoas continuarem caminhando com a gente. Mas eu sempre falo uma coisa, eu sou sincero. Você caminha comigo, se você estiver fazendo bem, mas se você não quiser mais caminhar comigo, as pessoas não são obrigadas a caminhar. Porque tem vários endereços. Eu não estou querendo dizer, irmãos, que eu vou dispensar as pessoas. Não, o meu coração fica muito triste quando alguém diz assim, ó, não vou mais caminhar com o Senhor. Eu fico triste, todos nós ficamos. Mas uma coisa é a realidade, irmãos. As pessoas têm livre-arbítrio, elas podem escolher se querem caminhar ou não. E as pessoas podem escolher se querem caminhar com Cristo ou não caminhar com Cristo. E o que a gente vai fazer? A gente vai tentar de todas as maneiras nortear aquela pessoa, não manipular, né? Mas persuadir para o bem, porque às vezes a pessoa está perdida na hora, por causa de uma ofensa. Não é porque, por exemplo, vamos dizer que o Alexandre me ofendeu, eu vou sair daqui porque o Alexandre está aqui na igreja, mas viu, Jesus não tem culpa de nós se desentender. Eu estou aqui para servir a Cristo. E qual que é o melhor caminho? Perdoar, pedir perdão e ser perdoado e perdoar. Não é mais fácil? Não é mais fácil. As pessoas preferem, irmãos, abandonar o barco. Como coisa que não terão que prestar contas. Vamos voltar aqui agora para o tema. Aqui nós vemos, irmão, todos os homens, todos nós, quando fala homem no sentido genérico, todos irmãos vão ter que morrer um dia. Vai morrer. Não tem jeito. E morrerão uma só vez, irmãos. Uma só vez. E depois disso, virá o juízo. E é isso, eu quero ocupar mais um tempinho aqui, irmãos. Não haverá uma nova chance, uma nova oportunidade, quando você desembarcar lá na estação, da última estação, para você, que é para você desembarcar. As decisões que você tomou, elas vão valer durante esta viagem. Ao chegar o final da viagem, quando chegar, olha, está chegando aqui a estação, atenção, fulano de tal, você vai descer aqui agora, e você vai ter que desembarcar ali. E ao desembarcar naquela estação, você não tomar a decisão mais, porque a decisão já foi tomada durante a viagem, que é a nossa vida. Se você tomou a boa decisão, você vai desfrutar daí da tua chegada lá. Essa Bíblia aqui, ela tem um estudo, e que tem um tópico interessante, que diz assim: o compromisso inescapável do homem. Nós temos um compromisso inescapável, indesculpável, que nós teremos que um dia prestar contas. As pessoas fogem, irmãos, de uma conversa. Você já notou que tem pessoa, quando você quer ter uma conversa com ela, ela percebe que você quer conversar uma conversa com ela, aquele tete a tete, né? Aquela conversa de pai para filho, de correção, que é uma conversa dura. A pessoa vaza e foge daqui, foge dali. Você vai tocar no assunto, a pessoa escapa. Mas desse dia aqui, irmão, nenhum de nós vai escapar. Não tem para onde correr. Não tem. E nesse dia aqui nós vamos ter que prestar contas. E aí, um outro tópico interessante aqui, que eu encontrei aqui nessa Bíblia de Estudo, que diz assim: a morte encerra a nossa liberdade condicional. A morte encerra a nossa liberdade condicional. Hoje, irmãos, ficamos beiçudos por alguma coisa, beiçudo, ficou beiço derrubado, como diz o pessoal do Telemaco Borba, né? Ficamos meio chateadão, né? Mas viu, irmão, nós fazemos birrinha, né? Muitas vezes, como criança faz quando quer um brinquedo, né? Nós fazemos assim: estou bem de mal com você, viu, irmã? Né? Não quero conversar com você hoje. Eu não vou para o culto porque eu magoei, estou magoado. Eu não vou porque eu não gosto desse tipo de culto. Eu não gosto do pregador. Eu não gosto. Lá na eternidade você não tem que gostar. A prestação de contas dos não gosto teu aqui vai ser difícil lá, hein? E Jesus vai falar assim: mas viu, quem falou que você ia gostar de tudo que eu
ordenasse para você fazer. Está ordenado, como disse o texto aqui, está ordenado o homem morrer uma só vez. Ordenado, irmão, já está preparado. É um decreto. Não é alguma coisa assim condicional. Está decretado que todos vão morrer. E aí não vai dar tempo de fazer beicinho. Não vai dar tempo de fazer chantaginha, como muitos fazem chantagem. Ah, eu vou sair da igreja, pastor. Você não pode apertar, você não pode corrigir, você não pode discipular a pessoa. Lógico que nós aqui, graças a Deus, nós não temos assim, pessoas assim. Mas às vezes pode ocorrer, né? Pessoas que não querem aprender. Pessoas que você já viu falar no crente casca de ovo? Você não pode falar nada. E outra coisa, e o pior de tudo, irmãos, que tem algo assim, não sei se é pior, as pessoas, principalmente aqui em Vaiporã, porque eu já vim em outras cidades, né? São 13 anos, estamos aqui, vai fazer 13 anos. Mas aqui bate o recorde, ou batia. As pessoas entram na frente quando se vai tratar de um assunto com alguém. Já a pessoa entra na frente para defender. Viu? Ele não vai gostar disso que você vai falar, pastor. Fulano acho que não gostou muito, né? Será que ele não vai ser magoado se for falar isso, pastor? Será que ele não vai ser magoado e você falar, irmão, essa pregação tua vai magoar fulano? O jeito que você falou lá no culto, será que não magoou fulano porque ele não foi no culto, no próximo culto? E as pessoas se colocam na frente, irmãos. E tem algum momento que parece-me que já tivemos momentos aqui na igreja, né, de pessoas, ainda mais igreja em célula, parece que os líderes, teve alguns que se tornaram como se fosse, por algum momento achavam que era dono dos irmãos. Nós não somos dono. Quem é dono é o Senhor. Eu pertenço ao Senhor, você pertence ao Senhor, você é ovelha do Senhor, eu sou ovelha do Senhor, eu só tenho a responsabilidade a mais. Eu já falei um dia aqui e volto a falar, irmãos, eu sou co-pastor aqui. Sabe por quê? Porque o pastor é o Senhor Jesus Cristo. É da maneira que Ele traça, da maneira que Ele diz, é que nós caminhamos aqui. Não agrada nem a mim. Tem coisas, irmãos, que eu fico, mas será? Não, o Senhor falou assim, não, eu estou falando para você, é para você fazer. Irmãos, enganam-se pessoas que querem fazer só aquilo que gostam de fazer. Eu pergunto para vocês, quando Jesus veio, Ele veio com uma missão. Jesus estava gostando, amando ir para a cruz. Ele queria, nossa, meu divertimento, vou para a cruz sofrer. Jesus disse, né? Se possível for, passa de mim este cálice. Se referia à cruz, para o sofrimento, como homem. Mas Ele disse, no entanto, seja feita a tua vontade. Mas sabe o que nós fazemos? Nós batemos o pé. Eu quero que faça a minha vontade, a minha. Igual criança. Não é assim que nós fazemos? Sabe aquela criança manhosa que você tem? Basta você pegar o brinquedo. Não, agora não é hora de se brincar. Eu estou conversando, estou me atrapalhando aqui. Fazia assim. O tempo que eu era criança, se eu fizesse isso, minha mãe, meu pai, pegava o rabo de tatu assim de couro e tanto é que quando ele estava conversando com alguém, nós não podíamos nem passar perto, para atrapalhar a conversa dos mais velhos, né? Dos idosos, dos adultos. Idosos não, dos adultos. Mas hoje, irmãos, tem vezes que a gente não consegue nem conversar, né? Tem alguns casos que os nossos filhos ficam agora neto, né? Se deixar, entra por meio da conversa e a gente fica, ai, que gracinha, né? Que engraçadinha, ela já conversa com gente grande, né? Complicado, né, irmãos? Mas os dias de hoje, só que nós não podemos nos conformar, né? Nós temos que, de alguma maneira, instruir os mais novos, né? E aqui, então, nós vamos terminando. Cristo também se ofereceu somente uma vez, diz o texto. É o último tópico. Jesus, como sacrifício, Ele foi uma só vez, irmãos. Porque Ele voltará novamente, mas não voltará para ser sacrifício de novo no meu lugar e no teu lugar.
Ele já foi sacrifício uma vez e a única vez. E foi uma missão desafiadora. Jesus sofreu e o sofrimento dele foi real. Mas ele entregou-se. Ele não foi assassinado. Ele entregou-se em nosso lugar com amor. Sabe aquela pessoa que sofre com amor? Eu estou sofrendo e vou sofrer, vou pagar esse preço, porque eu amo, eu os amo. Eu amo meus filhos. Eu amo aqueles que creem em mim. E aqueles que creem em Jesus Cristo, irmãos, foram justificados pela sua morte. E eu e você não somos melhores do que os outros, mas nós temos uma diferença na nossa vida. Nós reconhecemos que Jesus morreu uma só vez por nós. E nós reconhecemos que também morreremos uma só vez, e depois não haverá lugar intermediário. Nós iremos, ou vamos ser salvos e ter o gozo do Senhor, ou seremos condenados. Iremos para o lugar de sofrimento. E para isso, irmãos, eu quero dizer que muitas vezes quando nós fazemos essas chainhas que eu até fiz aqui para vocês, né? Vocês acharam engraçado? E a gente acha mesmo? Às vezes a gente, irmão, quando está agindo dessa maneira, imaturo, não queremos servir a Deus, temos desculpa, porque hoje está chovendo, porque está frio, porque agora a pandemia, logicamente, né? Mas a pandemia já, quem foi vacinado aí? Amém? Não vamos facilitar, mas já está, né, imunizado. Irmãos, nós temos que parar de ser crentes imaturos. Porque o tempo que você desperdiça e que você não serve a Deus hoje, você não vai mais capturar esse tempo e fazer ele voltar aqui. Não, o tempo que você perdeu, você perdeu. Que nem as pessoas falam assim, viu, você recupera. Na verdade é o seguinte, aquele lucro que você ia ter no negócio, que você deixou de fazer, transferiu para essa semana, esse negócio, você fechou o negócio, você vai recuperar. Mas tempo perdido não se recupera. Oportunidades que você teve e não aproveitou, talvez fosse a única oportunidade, aquela foi a única. E nós precisamos entender que o tempo está passando, o relógio de Deus não para. A cada dia, irmãos, que nós completamos, a cada ano completamos aniversário, a cada ano nós completamos, nós olhamos os anos que o Senhor nos deu, logicamente amém, mas você já notou que cada aniversário que você completa, perto está a morte? Nós não olhamos para isso, porque nós queremos celebrar. Mas cada dia, irmãos, que passa, você pode pôr no teu dedo e dizer assim, olha, então hoje passou mais um dia, menos dia falta para mim chegar na estação, porque essa é uma realidade. Mas nós não paramos para pensar. E de acordo com isso, irmãos, nós precisamos fazer o que devemos fazer hoje e agora. Sirva a Deus, irmãos. Quantas pessoas poderiam estar ouvindo essa mensagem hoje aqui presencial? Mas graças a Deus que você está aqui. E você que está nos assistindo também, está desfrutando dessa mensagem. Olha, queridos, as mensagens que nós pregamos, ela não é aquilo que eu escolho, que eu acho legal, é aquilo que Deus dá. E o Senhor me deu essa mensagem. E para explicar, irmãos, para encerrar mesmo agora, dizer para você que a morte para o cristão não é o fim. Quando você desembarcar naquela estação, ali está começando um novo tempo na sua vida, na eternidade, uma vida de gozo. E o melhor de tudo, a nossa alma, ela não morre, irmãos. É o corpo que morre. O corpo vai para o cemitério. Mas a nossa alma, ela não morre. E ela fica consciente, ela fica com a memória, tem memória e razão. A nossa alma, depois que nós partimos, que o corpo morre, nós temos consciência, nós temos memória e nós temos razão. Vamos ficar conscientes aonde vamos. Portanto, que aquela história, que você vai, depois que partir, desembarcar naquela estação, você vai para um lugar chamado purgatório. Não existe esse lugar na Bíblia.
Você vai para um lugar onde você vai, ficar aguardando. Não, vai ficar num estado intermediário, mas não num lugar intermediário. A pessoa que foi salva, que vai entrar para um lugar de gozo, mas aí ele vai ficar num lugar intermediário, mas de gozo, que é o lugar chamado seio de Abraão, ou paraíso. É um lugar de gozo. Agora, a Bíblia refere-se, uma palavra hebraica, que refere-se aos lugares das trevas, lugar dos mortos. No hebraico chama-se Sheol, lugares baixos. Pode ser chamada de lugar dos mortos, cidade dos mortos, a cidade do pé junto, que nós chamamos de cemitério, né? E no grego é o Hades, que se refere à mesma palavra. Mas nenhum desses lugares é o lugar aonde os que serão perdidos também ficarão. Eles ressuscitarão também no último dia. Só que uns ressuscitarão para o gozo completo. Por que é um estado intermediário? Um estado não é um lugar intermediário, tem que entender bem isso. O estado intermediário, que nós chamamos para o salvo, para o crente que faleceu, que morreu esses dias, ou que vai morrer amanhã, os que já partiram, eles estão num estado intermediário com essas consciências que eu falei para vocês. Só que ele vai ter vida plena novamente o dia que ele se unir com o corpo novamente, que será dado um corpo incorruptível, um corpo glorificado, que será no último dia, que a Bíblia diz que o mar devolverá os corpos que ele consumiu, a terra devolverá, porque o decreto da morte do homem, do pó viesse do pó, para o pó retornastes, é um decreto. Mas como Deus é todo poderoso, Ele fala assim: terra, sepultura, devolva o meu servo. A sepultura vai ter que devolver. O Senhor vai falar assim: mar, devolva os corpos que você levou, que foram sepultados, que muitos sepultamentos foram feitos. Devolva-me. O mar vai devolver, porque obedece. Pessoas que foram consumidas no fogo, pessoas que foram cremadas, o Senhor vai dizer assim: fogo, devolva. E esse corpo, no momento que for devolvido, será transformado. Não é o corpo corruptível, o corpo detonado que a pessoa morreu com aquela enfermidade, com aquele acidente. Não, é um corpo glorificado. Um corpo que aí o homem terá o gozo completo com o Senhor. Corpo, alma e espírito. Por isso que quando nós morremos agora, os que morrem agora vão para um estado intermediário. Agora, os que não receberam Jesus como Salvador, os que brincaram com Deus, os que blasfemaram, os que rejeitaram a graça, esses irão para um lugar também, para a última morada deles, que chama-se Guiena. Guiena é um lugar de sofrimento. Eles não vão ficar no Hades e não vão ficar no Sheol. Eles vão para um lugar chamado Guiena. E a origem desse lugar chamado Guiena, ou Gena, é um lugar onde eles faziam adoração aos deuses. Existiu esse lugar. Era tipo um altar do deus Moloque. Sabe o que eles faziam lá? Eles levavam as crianças recém-nascidas e colocavam naquela estátua. Aquela estátua era feita de ferro e tinha tipo uma panela, um caldeirão fervendo com fogo embaixo. E eles colocavam as crianças ali como oferta para o deus Moloque. Então é um lugar de sofrimento. E o lugar aonde era feito esse sacrifício, ele existe até hoje. É onde é depositado o lixo e é queimado o lixo. Até hoje. Que foi, acho que o rei Josias, se não me engano, que desmontou esse altar, esse Deus, e falou para as pessoas não fazerem mais aquilo. E esse lugar, até hoje, geograficamente, o lugar existe e é um grande lixão, onde é jogado os lixos e o lixo é queimado
de baixo para cima, vive queimando, queima dia e noite. Você já viu que os lixões das grandes cidades saem uma fumaceira direto, tem uma fumacinha lá queimando? Porque ele queima de baixo para cima. Então, isso só para ter uma ideia, onde que é o lugar de sofrimento. É um lugar de eternidade e eternidade, aonde será lançado, irmãos, o Satanás e seus demônios, o diabo e seus anjos, e todos aqueles que rejeitaram a graça, que rejeitaram a Cristo como Senhor e Salvador, foram lançados, que é o lugar chamado, nos dias de hoje, de lago de fogo. Eu espero que todos vocês que estão ouvindo essa mensagem, vocês que estão presencial e os que estão assistindo pela internet, que vocês possam refletir como tem sido a grande viagem de vocês. Apenas uma viagem com muitas oportunidades. Mas quais as oportunidades que você tem aproveitado? Vamos colocar em pé? A oração que eu vou fazer, irmãos, é para que todos nós, o restante de viagem que temos para fazer nesta vida, que nós façamos de uma forma benéfica. Que as decisões que nós tomarmos aqui, irmãos, quando chegarmos na última estação, nós vamos gozar da presença do agente, daquele que vai receber na estação, o nosso general, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você for chegando na estação assim, você vai ver Ele aguardando com a sua comitiva lá, com os anjos, né? E você vai chegar lá, vai desembarcar, e já vai desembarcar num lugar agradável. E uma coisa interessante, irmãos, esse tempo intermediário é um lugar de descanso. Sabia? É um lugar de pleno descanso para aqueles que creem em Jesus Cristo. Eu espero, irmãos, e o meu desejo é que todos nós que estamos aqui, você que está nos assistindo, possa aguardar com grande alegria a vinda do Senhor para esse dia. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos, Pai, te agradecer pela oportunidade que temos de continuar nessa viagem, Senhor. Muitos já nos deixaram, Senhor. Pessoas que caminharam conosco uns por pouco tempo, outros por mais tempo. Aqueles que caminharam um longo tempo conosco, Senhor, que são nossos pais. A minha mãe, Senhor, já partiu. Meu irmão, meu pai, foi o primeiro que partiu. Que desembarcou, Senhor, ainda com 39 anos, há 45 anos atrás. O pai desembarcou numa estação. E continuou eu, minha mãe e meu irmão. Passado 44 anos, meu irmão desembarcou na estação. Passados 7 meses, minha mãe desembarcou na estação. E eu continuo aqui, nesta viagem. Mas haverá um dia que eu vou ter que desembarcar também. Muitos irmãos que caminhavam conosco desembarcaram nas estações passadas. E muitos desembarcarão nas próximas estações. Nós não sabemos qual de nós vai ser convocado para desembarcar. Mas nós queremos, enquanto continuamos nesta viagem, nós queremos amar e ser amado. Queremos honrar e também ser honrado, porque é uma semente. Nós queremos ser fiéis, honrar nosso Deus, honrar nossos irmãos, honrar nossa igreja, honrar a palavra de Deus, ser testemunha do Senhor nesta viagem. Pai, nos dá força, Senhor, para nós desfrutarmos dessa viagem, Senhor. Que a nossa vida, que nós possamos aconselhar aqueles que estão sofrendo durante a viagem, Senhor,
estão passando por perseguições, estão passando por necessidades. Ah, Senhor, que nós possamos sempre ter uma palavra para aqueles que estão viajando conosco, o Senhor dizer que o dono da viagem é aquele que nos deu a oportunidade de viajar, já decretou o nosso caminho, e que nós teremos os seus cuidados enquanto permanecermos nessa viagem. Mas durante essa viagem nós queremos falar para muitas pessoas do grande amor que Ele tem por nós. Nós queremos anunciar esse nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Durante essa viagem nós temos muitas reuniões para fazer. Durante essa viagem nós temos muitas oportunidades para falar do Senhor e anunciar que um dia chegaremos na estação, a última estação. Que assim, meu Deus, o Senhor nos conceda, Senhor, o privilégio de ir para o lugar de descanso quando chegar o final da viagem, e ter o descanso pleno, a vida plena com o Senhor. E eu peço que o Senhor derrame desta unção sobre cada um que aqui está, essa unção de fortalecimento, de despertamento. Desperta, Senhor, aqueles que estão distraídos, aqueles que estão aqui no culto e aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, estão nos assistindo. Leva esta mensagem através dos teus também para aqueles que não vieram, dizer para eles: viva melhor, decida servir, decida estar presente, porque haverá um fim a esta viagem. E assim, Pai, nós nos despedimos dessa reunião, deste culto, mas crendo que o Senhor nos assiste a cada momento. E por isso, meu Deus, obrigado por essa palavra, por essa mensagem. Eu te agradeço em nome de Jesus. Nós queremos ainda chamar o